No mês de janeiro, mais de 220 milhões de brasileiros tiveram informações pessoais oferecidas de graça. A corrida é pela imunização e as nações se unem para garantir o número máximo de vacinas contra o coronavírus. Estar em situação de rua é uma realidade de mais de 200 mil pessoas no Brasil. Está aqui com a gente a Regina Célia, cofundadora e representante do Instituto Maria da Penha, localizado em Fortaleza, capital do Ceará. Seja muito bem-vinda, Regina, um prazer te receber. Prazer é todo meu. Precisamos estar preparados para estar à altura desse grande desafio. Deixa de ser a questão do bem-estar social e passa para uma categoria de direito. Eu que agradeço, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né? A gente acompanha sempre, indica para os estudantes, para as pessoas que a gente conhece, e vocês também são um exemplo de instituição pública voltada para a melhoria da vida das pessoas. Olá, seja bem-vindo ao último programa do ano. TV Câmara Entrevista já está no ar e hoje será um programa diferente. Você aí de casa vai ver, junto com a gente, as principais entrevistas do ano aqui no nosso programa em uma retrospectiva. A gente está recebendo aqui nos estúdios do TCE a nossa produtora Isabela Correia, que vai relembrar junto comigo e com você aí de casa os programas do TCE, que carinhosamente a gente chama o TV Câmara Entrevista de TCE, e ela vai comentar a importância desses bate-papos para a nossa comunidade aqui em Jacareí. Isa, nem vou te dar as boas-vindas porque você já é de casa, né? Todo dia, todo programa que a gente está gravando, eu tô ali atrás acompanhando tudo, então já tô acostumada, né, Já Nay? tá acostumada, já é de casa, ela sempre fica aqui atrás das câmeras, sempre cuidando da gente, né, Isa? Vamos começar então falando um pouquinho desses bastidores para quem está em casa. Como é que funciona essa produção toda? Então, a produção, né, a gente primeiro escolhe um tema. Às vezes é um tema de acordo com o que acontece no dia a dia, algo mais datado, por exemplo. A gente escolhe o tema, depois faz toda essa questão de curadoria, para o que a gente vai falar com esse tema, qual que é o objetivo desse tema, qual que é o recorte, né? Que é muito importante. A gente é um programa curto, são 2 blocos, cada bloco de 20 minutos, a gente precisa ser sucinto. Em cima dos objetivos e dos recortes, a gente vai em busca dos personagens. Depois a gente começa a produção de ligar para os personagens, marcar o dia, tem que ser... O dia é sempre um dia e o mesmo horário sempre, então tem que bater com a agenda dos personagens. Esse é um trabalho que a outra produtora, que é a Inara Beatriz, também faz junto com a gente, de entrar em contato e também ter todo um acolhimento dos personagens, né, para que eles se sintam em casa durante a entrevista, se for online, se for presencial. E depois disso entra o processo de pesquisa, produção de pauta, espelho, até chegar ao dia da gravação, onde pode acontecer vários imprevistos, mas aí a gente tem que estar preparado. Podem surgir novas perguntas, às vezes a apresentadora troca a ordem das perguntas conforme a conversa, e a gente já vai voltar a falar dos personagens aqui, trocando as perguntas. Eu queria, você estava falando aqui todo esse processo, né, de escolher personagem, de pesquisa, é uma produção um pouquinho mais demorada do que os outros programas que a gente tem aqui na grade. Eu queria te perguntar exatamente isso. Qual que é a diferença depois quando esse programa vai para casa das pessoas, né, que nos assistem, dos demais programas? Qual que é o diferencial do TCE? Hoje na grade, para quem está assistindo, a gente tem o Bom Dia Jacareí, que acontece 4 vezes por semana, é algo mais datado mesmo, né? A gente tem também resumo da sessão, temos gente de destaque, onde fala sobre o personagem daqui da cidade. E o TCL, ele tem essa diferença, né? É uma pesquisa mais aprofundada sobre determinado tema, que está diretamente ou indiretamente ligado à política da cidade. E aí a gente tem esse aprofundamento para conversar um pouquinho com cada personagem. E, claro, pensando no debate, o debate é o ponto principal para justamente trazer esses 2 pontos. É muito comum a gente trazer
de um tema, trazer 2 pontos de vistas e, em cima disso, propor para quem está assistindo a reflexão sobre esse tema que é político, um tema que é datado, um tema que está passando no dia a dia com as pessoas. Então, é mais ou menos isso, né? É propor a reflexão em cima da pesquisa, em cima da experiência do personagem, em cima da experiência profissional de cada personagem, talvez até do aprendizado do dia a dia empírico de cada personagem. Então a gente traz esses 2 pontos de vista baseado numa pesquisa mais aprofundada do tema, porque aí são 2 blocos onde a gente pode destrinchar todo o tema, o assunto, trazendo dados, trazendo às vezes até multimídia, né, para dentro do programa, e aí a gente deixa para quem está assistindo, para o telespectador, tirar suas próprias conclusões, ou talvez até, eu acho que eu gosto de falar que o TCL é um ponto de partida, né, para você entender melhor determinados temas que estão acontecendo dentro da nossa sociedade. Então, acho que é um ponto de partida para quem está assistindo. É interessante isso que você falou, que traz o debate. O TV Câmara Entrevista traz o debate e a pessoa que está assistindo tira ali a própria interpretação daquilo. Qual que é a importância? Por isso que é importante, então, ter a imparcialidade, que a gente tanto fala no jornalismo, né? Que é a grande discussão, na verdade, do jornalismo, essa questão da imparcialidade, né? A gente principalmente quando a gente fala sobre temas que estão ligados à questão do poder público, eu acho que a gente tem até um vídeo aí, a gente sempre tenta trazer algum representante do poder público e algum representante da sociedade para falar como que é na prática, né? É óbvio que quando a gente fala de política, a gente fala muito de parcialidade também. Então, até que ponto a realidade de quem está dentro aqui da Casa Legislativa não se esbarra com o pessoal que está ali no dia a dia, vendo se direitos e deveres estão sendo realizados mesmo dentro da prática. Então, o que a gente fala sobre imparcialidade, principalmente falando dos temas públicos, como o PPA que a gente fez, né? A LIC, o que mais que a gente fez? Plano plurianual, a gente vai mostrar. O plano diretor. Isso. Então, a gente sempre tenta trazer esse contraponto, né? Trazer o poder público para trazer essa questão teórica do que seria na teoria, e aí a gente traz alguém da sociedade para falar como que está sendo na prática, e aí em cima disso o telespectador e até mesmo a gente que está produzindo, que aprende bastante também, né, diante da pesquisa, diante do resultado do programa, tirar nossas conclusões de quais são os problemas que Jacareí estão passando, quais são as soluções que a gente tem hoje em dia na cidade. Então eu acho que o programa ele também traz isso. Como, por exemplo, né, 2 programas aí em relação a isso que a Isabela está falando sobre o poder público. Teve um programa sobre o Plano Plurianual, que é um documento que... Plano Plurianual não, perdão, a gente vai falar do plano do PPA, que você falou, isso, que é de 4 em 4 anos. A gente fez um programa, né, com o secretário, o Celso, o secretário de Governo e Planejamento. E também teve um outro programa do Conselho Gestor de Saúde, que trouxe muito essa questão que você falou, que é da prática, de como é que está funcionando mesmo essas cobranças, né, em relação às ferramentas de saúde aqui do nosso município. A gente tem até alguns vídeos para mostrar essa retrospectiva para quem está em casa, essa conversa com o Celso, que a gente teve aí no programa do Plano Plurianual, a gente trouxe o seu Camilo, né, Isa? Sim, é legal que o Plano Plurianual, ele vem diretamente para falar sobre a participação popular. Então, apesar de nesse ano a gente não poder estar, né, presencialmente em várias questões, o Plano Plurianual aqui em Jacareí ele foi trabalhado muito com pesquisas populares. E aí, em cima disso, a gente trouxe o Camilo, né, que é um participante ativo, é um cidadão ativo ali no Nova Esperança, para falar na prática como que acontece essas reuniões, como que acontece esse acolhimento do poder público, porque infelizmente a política no geral do Brasil ainda tem essa barreira muito grande entre a linguagem legislativa e a linguagem do cidadão. Então, como que está chegando isso para as pessoas aqui de Jacareí? Então, foi muito interessante esse do Plano Plurianual, que é um plano, uma lei que acontece de 4 em 4 anos, como você falou, em 2022 vai começar um novo Plano Plurianual, que é um plano que define
diretamente o nosso acesso, o meu acesso como cidadã jacariense, o seu, na saúde, na educação. Então, como que a população está participando, como que a população está podendo mostrar, às vezes, problemas que o poder público não consegue mapear, justamente porque a cidade do poder público não chega, né, até lá. Então, eu acho que o TCL também teve esse espaço de fala mesmo, né? É um poder de fala, de dar para o munícipe vir aqui. E é muito interessante a gente falar isso, porque a gente, como jornalista, a gente tem também eu acho que é até uma missão de jornalismo, do jornalismo local, né? De fazer com que a pessoa se sinta pertencente, né? A TV, às vezes a gente vai pra rua e as pessoas falam, mas eu vou na TV, você pode fazer isso pra mim? Não, a TV legislativa é de vocês. Vocês pagam por isso, exatamente, né? É uma TV pública. Então, nada mais justo, é claro que a gente tem toda uma questão de editorial, né? Mas nada mais justo que a gente tá podendo dar espaço para as pessoas que são da população de Jacareí. Então, eu acho que o TCL tem isso muito nítido, de trazer e ter esse espaço para que as pessoas venham e discutam como que está sendo na prática o asseguramento de direitos aqui da população de Jacareí. Perfeito, esse jornalismo de proximidade, né? Que a gente fala tanto no jornalismo local, que a gente tenta aqui sempre seguir, né? Porque a gente é uma TV local, então a gente precisa fazer jus e estar próximo à comunidade. Então a gente sempre tenta aqui na produção, né, Isa? Sempre abrir para você de casa, para a comunidade sempre entrar e sentir pertencente, igual você falou. Sim, isso é muito interessante porque é um trabalho que envolve muita produção. Então, envolve desde, por exemplo, a Inara, que é a nossa produtora, que conversa diretamente com os personagens, do acolhimento. A forma como que você vai mandar mensagem para a pessoa, a forma como você fala no telefone, como você explica, como você demonstra os exemplos, isso também faz parte disso, né, de trazer pertencimento da população. Porque, infelizmente, a televisão ainda é um pouco, né, a gente fala, aparecendo na televisão para muitas pessoas ainda muito distante. E aí eu acho que é o nosso papel também trazer para os munícipes aqui da cidade, por meio das entrevistas, esse acolhimento e essa proximidade mesmo, como você falou. E a gente trouxe também temas, não só sobre o poder público, né, mas do dia a dia também, né? A gente vai até mostrar aí o programa do vazamento de dados, né, que aconteceu em fevereiro, que foi absurdo, né? Foi o maior vazamento do país, e a gente trouxe 2 especialistas, né? Um especialista em informação digital mesmo e um advogado, e teve um outro programa também mais próximo do dia a dia, que inclusive foi até uma sugestão, né, Isa, que as pessoas vocês podem sugerir também temas, né? A gente sempre fala no final do programa, né, que podem mandar temas, e foi uma sugestão que é o programa de reciclagem, né? E a gente falou aí sobre a questão dos R's, né? Dos caminhos, dos caminhos, exatamente. E aí, no caso, eu queria que você falasse qual que é a importância também desses temas, porque quando as pessoas elas pensam em TV legislativa, TV Câmara, elas pensam que vai falar só sobre lei, sobre projetos de lei, sobre tudo que é voltado à vereança. Qual que é a importância de trazer esses temas também mais voltados para o dia a dia? Como eu falei, né, um dos objetivos do TCE é propor reflexão de temas que estão diretamente ligados à política, como o PPA, o Conselho Gestor, o Plano Diretor, mas também indiretamente, né? Quando a gente fala sobre essas situações no cotidiano, vazamento de dados, como que eu reciclo, como que eu jogo o meu lixo, isso está totalmente ligado à política desde o meu acesso à informação, como cidadã jacariense, né? Como que eu sei isso se eu não aprendi na escola? Existe algum programa público que ensina isso? Até na parte do meu acesso mesmo dos programas dos direitos, né? Se eu sei, como que eu sei onde isso está acontecendo? Onde que é o LEVE? Onde que é o PROCON, por exemplo? Para onde que se acontecer alguma coisa, por exemplo, do vazamento de dados, para quem eu recorro? E existem ferramentas públicas aqui na cidade para recolher isso. Então, diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, existem direitos e deveres que o poder público tem a oferecer. Então, eu acho que o TCE ele tem isso, de mostrar indiretamente quais são as leis federais que também afetam aqui na nossa cidade,
leis municipais, territoriais, né, para falar desses recortes regionais socioculturais, que ajudam a gente a entender e também a solucionar esses problemas que acontecem no nosso dia a dia e talvez até datado, né? Por exemplo, esse do vazamento de dados foi algo muito grande que aconteceu no Brasil inteiro. A gente até mudou o tema, né? Eu lembro que a gente já tinha começado a fazer uma produção na época e aí saiu essa notícia e a gente falou assim, não tem como não falar disso no programa, né? Não tem como. É uma prestação de serviço. Você falou sobre os caminhos, né? As ferramentas, a gente traz prestação de serviço. Sim, é uma prestação de serviço. Eu acho que a gente tem, no geral, a gente tem esse pensamento de que prestação de serviço é algum trabalho físico, né? E não, a informação, ela é uma prestação de serviço. A gente trazer pessoas, e isso é importante, né? Isso não vindo só da nossa boca, não vindo só das nossas pesquisas, mas trazendo pessoas que têm credibilidade, tanto na experiência empírica quanto profissional, para aconselhar e mostrar os caminhos, porque a gente, aqui também do programa, a gente também aprende muito, né? Muito. Desde a parte da pesquisa. Todo o programa, exatamente. Então, isso é legal, a gente como cidadã jacareense também. Então, essa porta mesmo que a gente abre de trazer acesso à informação como prestação de serviço. Perfeito. E você falou sobre essa questão de como cidadã jacareense, que a gente aprende muito e aprende mesmo. A gente fez alguns programas. Vou até pular aqui, a gente falando, né, só para poder amarrar um assunto no outro, né? Eu vou até falar para o nosso diretor de corte que eu vou pular para o vídeo 4, que a gente vai falar, porque a Isa comentou que a gente aprende muito desde a parte da pesquisa. Então, por exemplo, teve o programa do Rio, do Dia do Rio do Paraíba, que a gente fez. Teve o programa do dia do aniversário da cidade, também, que a gente teve que pesquisar a história da cidade, né? De como que se formou Jacareí. Então, a gente trouxe esses assuntos que fazem com que a gente aprenda sobre a nossa cidade, a gente traga informação para as pessoas. Isso é jornalismo local. A gente aprende, a gente leva, é uma troca, né, Isa? É uma troca. Eu acho que o jornalismo local, para quem é jornalista, tem essa missão, eu acho que até um olhar diferenciado das coisas que acontecem ali no dia a dia e também de se indagar, né? Eu acho que a nossa curiosidade parte para uma pauta. Não, mas espera aí, de onde que nasceu o Jacareí? De onde que veio esse nome? Da onde eu vim, né? Quais são os meus ancestrais? Como que minha família foi formada? Essas curiosidades que estão no nosso dia a dia, que tem esse recorte mais regional da nossa cidade, ela parte para uma pauta. E eu acho que o jornalismo local é muito isso, né? Essa troca. Às vezes a gente está na rua, alguém para a gente para conversar e a gente, nossa, isso dá uma pauta, né? Porque são problemas cotidianos que acontecem regionalmente aqui na cidade de Jacareí. E aí, em cima disso, são esses problemas mais, talvez até pessoais, que a gente pensa, nossa, isso com certeza, se uma pessoa tem, então provavelmente é porque talvez o acesso à informação não está chegando tão grande. Qual que é o nosso papel em cima disso? Eu acredito muito nisso no jornalismo local. Óbvio, para a gente ter essa troca, para a gente ter esse estalo muito rápido, a gente precisa dessa proximidade com o público. Então, eu acho que essa diferença que eu observo de jornalistas mais hard news, né, que precisa estar ali toda hora, 24 horas, numa coisa muito rápida, o jornalismo local, ele tem, por meio dessa proximidade, desse carinho com cada morador e desse pertencimento como cidadão jacariense, por exemplo, a gente consegue recolher informações, aprendizados, que faz com que a gente traga esse tipo de pauta, esse tipo de questionamento para o programa, por exemplo, do TCE. Teve o Dia do Rio, né? Mas como que isso afeta a nossa cidade? Como que o Rio é utilizado hoje? Eu lembro quando a gente foi fazer a entrevista, que também deu base para o espelho do TCE. Aí a entrevista que a Isa fala é uma matéria que a gente fez para um outro programa, né, chamado Jacareí Rural, e a gente teve que fazer também uma pesquisa densa, a gente trabalhou juntas, né? Isso, e aí deu base toda para o TCE, e eu lembro que no dia da entrevista que nós duas estávamos juntas, a gente ficou, nossa, mas será que eu posso colocar o pé na água do rio de Jacareí? Que não vai acontecer Tem alguma bactéria? E aí o entrevistado, que é morador, que é pescador, explicou pra gente, falou sobre a indignação. Então, acho que o jornalismo local tem exatamente essa troca mesmo que você falou. Perfeito. E aí a gente fala que são assuntos do dia a dia,
Mas somos animais políticos, né? Tudo é Sim. política, né? Desde quando você está conversando com o seu vizinho, dando um bom dia, o dar bom dia, dar boa tarde, já é uma política, né? A gente até usa, né, a questão da boa política da vizinhança, né? Então tudo é política, né? E a gente trouxe vários assuntos relacionados à cultura aqui no programa, porque as pessoas não têm essa visão, né, de enxergar a cultura como política, e cultura é política, né? A gente tem até aí um vídeo 3, senhor diretor de corte, que a ideia é sobre o acesso, né, que a gente trouxe o William Retamiro, um economista querido aqui da cidade, o Wagner Rodrigo, que é produtor audiovisual, e esse outro programa foi sobre a LIC, certo? Sim, a Lei de Incentivo à Cultura. Isso. Então a gente falou sobre o acesso e sobre o fomento. Então, o acesso e o fomento são... A gente usa da política para ter meios, para ter vias de acessar, para ter vias de conseguir captar recurso. E o Tiago, ele até comentou sobre essa questão da importância. Por isso que a gente fala que cultura é política, porque a cultura ela tem um impacto tão grande na vida das pessoas que ela faz transformações sociais que possibilita, né, esse acesso dentro das comunidades. E aí, Isa, eu queria que você falasse aqui pra gente sobre cultura e arte dentro do nosso programa. É política também, né? Sim, cultura é uma ferramenta, né? Eu penso muito no meu trabalho ali, estando junto com o Thiago, que é um parceiraço aqui no meu trabalho também, um irmão para mim, e eu observo dentro dos trabalhos realizados de Jacareí no geral, né? Que Jacareí é uma cidade reconhecida pelo fomento sociocultural, artístico, como a cultura, como ferramenta, ela chega em locais que às vezes o poder público não chega de alguma maneira mais formal, vamos dizer assim. Então, está totalmente ligado, né? E aí você fala, né, sobre como a cultura economicamente move famílias, gera renda, propõe trabalho para as pessoas e muito além disso, a cultura eu acho que ela é um motivo para viver, né? A gente está trabalhando, né? Óbvio que a gente precisa dos nossos direitos básicos que estão na Constituição, moradia, lazer, alimentação, segurança, mas a cultura é algo muito pró a se viver. E aí eu vejo isso também como uma questão de saúde, que está ligada à questão de saúde e tudo mais. Uma coisa que a gente sempre repete aqui no nosso programa, que inclusive já nos deu ideia de pautas, né? É que é muita ideia para pouco tempo, mas a cultura, a arte como um todo, ela ajudou muita gente nessa pandemia. E a pandemia mostrou pra gente que cultura é questão de saúde. Sim. O acesso à cultura é questão de saúde, né? Eu acho que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender essas diferenças do entretenimento, o quanto o entretenimento está ligado à arte e cultura, e que por trás de tudo isso que a gente assiste todos os dias, existe uma equipe inteira que depende de investimentos públicos. E aí, fazendo um recorte para Jacareí, por exemplo, esse ano, né? A gente teve Lei Aldir Blanc, a gente teve LIC, a gente teve PROAC, que são investimentos públicos que chegaram até a cidade por meio da Fundação Cultural. São leis públicas, né? A gente está aqui numa casa legislativa, são leis públicas que chegaram a essas pessoas e moveram centenas de trabalhadores e tudo mais, trouxeram centenas de oportunidades. E aí, como eu falei, né? A gente aqui no TCE, a gente fala muito sobre cidadania. E aí, falando sobre isso, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre saúde, sobre lazer, sobre economia. Então, tá tudo interligado à questão da política. Direito de informação, exatamente. Então, e, obviamente, falando sobre a questão cultural mesmo, né? Do que é ser o cidadão jacariense, esse pertencimento, porque eu acredito que esse pertencimento, ele traz muito... Ele possibilita... você abrir muito a sua mente para determinadas coisas. Então, enquanto eu não me sentir pertencente como jacariense, talvez eu não sinta tanta indagação na questão política, na questão legislativa da minha cidade, quem são os vereadores, como que eu vou escolher os candidatos em dia de eleição. Então, eu acredito que o pertencimento, trazido também pela cultura, ele traz muito isso. Eu acho que é um ciclo muito grande que existe. Isa, muito importante suas falas. Adorei o nosso bate-papo aqui na frente. Bem rapidinho, né? Agora eu sofri, como os convidados passam muito rápido. Você sentiu? Senti na pele.
Esse dia como passa rápido, porque a gente vai conversando aqui, nem embora. ver o tempo passar, né, Isa? Mas adorei conversar com você. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Do trabalho. É um prazer estar fazendo parte desse programa. Eu acho que é um programa muito importante para a grade, como eu comentei. E é uma troca muito grande, como a gente conversou, né? Eu aprendo muito fazendo a pesquisa, estando ali na produção junto com a Inara. Então é um prazer enorme também. Obrigada por tudo. Imagina. TV Câmara Entrevista fica por aqui. Desejamos um Feliz Natal e Ano Novo já para todos vocês que nos acompanham. E nos vemos no ano que vem. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo encontro. Tchau!